como eu. Conversas de escritores com Susana Moreira Marques. Olá, eu sou a Susana Moreira Marques e este é um podcast da Fundação Lapa do Lobo. Às vezes, falar sobre o processo de escrita é falar de tudo menos de pôr palavras no papel. É falar do que está à volta. O espaço, uma casa, a paisagem, mas também é falar de um espaço que não é físico. Que conversas se repetem, que vozes nos rodeiam, que espíritos literários e outros parecem habitar o mesmo ar do que nós. Há escritores que se aborrecem de falar do processo criativo e, mesmo que não o digam diretamente, fazem os diálogos convergir para outras preocupações e interesses. Aqui há umas 2 semanas falei com a Luísa Costa Gomes para a convidar para este podcast. Ela aceitou logo e aproveitou para dizer que, quase ao mesmo tempo que eu, também tinha começado um podcast. Trocámos impressões sobre os podcasts que gostamos de ouvir. Eu mencionei alguns que sigo. Ela pareceu ficar um pouco desapontada. São todos sobre literatura. Não é que não gosto de conversar sobre o processo de escrita, mas o mundo fora da secretária do escritor é, afinal, muito mais interessante. No caso dela, sempre a fascinou o mundo das ideias. O podcast que começou no início de fevereiro chama-se Utópicos e pensa sobre o futuro com pessoas de diferentes áreas. Também decidiu recentemente criar uma editora, à qual chamou O Único e a Sua Propriedade. Quer publicar textos, de teatro e não só, pelos quais as editoras tradicionais não se interessam. Deve ser essa capacidade de reinvenção e de criar projetos novos que torna difícil acreditar que cumpre já 40 anos de carreira literária. Luísa Costa Gomes nasceu em 1954, estudou filosofia. Publicou o primeiro livro, 13 contos de sobressalto, muito nova, com 27 anos. Em 1988, publica O Pequeno Mundo, o primeiro romance. Entre 2000 e 2010, editou a Ficções, uma revista inteiramente dedicada ao conto, numa altura em que o conto era considerado um género menor. Tem 30 anos de escrita para teatro. Traduziu também muitas peças para teatro. Traduziu ficção, deu aulas de escrita criativa. No próximo livro vai regressar aos contos, mas ainda não tem data de lançamento. Vive na Costa da Caparica, numa casa grande, com espaço não só para escrever, mas também para pintar. É dali que faz todos os seus múltiplos projetos. Como escritora, diz, sempre esteve relativamente confinada. Não fosse pela falta da família, a vida sob pandemia não seria tão diferente. Falámos por Skype, sabendo que podíamos ser interrompidas por interferências de ondas que não controlamos, mas também sabendo que uma conversa pode sempre ultrapassar as suas contingências. Este podcast começou há 2 semanas e tu começaste um podcast agora também no início do ano, não é? E o que é que te levou a fazer um podcast? Bem, eu fiz rádio e adoro fazer rádio. Acho que é um meio completamente oposto à televisão. É um meio de conversa muito mais genuína. Nós não estamos preocupados com toda uma série de sinais e de coisas não ditas na comunicação. E, portanto, eu acho que as pessoas podem ser estar muito mais calmas e tranquilas e no fundo, centrarem-se muito mais na conversa do que propriamente, digamos, na parte visual, que é dominante hoje e é um bocadinho tóxica, não é? Aliás, ontem estive a ouvir, já não sei onde, uma notícia sobre este boom dos podcasts e esta nova necessidade de ter alguma intimidade através da voz, não é? De não estar sempre a ver e a ser assediado por imagem. Para mim, ter um podcast é ter todas as vantagens da rádio sem nenhuma das chatices.
é essa grande facilidade de ir falando com pessoas, não é? De ir tendo conversas sobre tópicos que me interessam e que eu não vejo muito tratados em todo o lado, visto que, de facto, a política, não é a política, mas aquilo que eu chamo de politiquice, a discussão partidária tomou conta do espaço público, não é? Tomou conta Era, dos... era isso que eu ia dizer, que se calhar num meio de comunicação mais tradicional também não conseguirias fazer o que estás a fazer no podcast. Queres explicar o que é o podcast, para quem nos estiver a ouvir também perceber? Que tem a ver com filosofia, mas e com conversas... Aquilo que eu fiz na rádio há muitos anos, nem sei, princípio dos anos 80, para aí, foi um programa que só naquele tempo é que era possível, que era um programa de filosofia na rádio comercial que durava 1 hora. E se chamava Logicamente. E aí fiz muitas brincadeiras, diverti-me muito. Quem estava na rádio comercial era o João David Nunes, que era sempre extraordinariamente aberto e inovador. E fiz isso e gostei imenso de fazer e fiquei sempre com... E depois fiz muitas coisas na rádio, mas mais divulgação da leitura e por aí fora. Isto para dizer que os meus utópicos é um pouco voltar ao meu programa, aquele programa que eu fiz de filosofia, sendo filosofia não propriamente a filosofia formal e técnica, mas no fundo estar a pensar com pessoas coisas que me interessam. E aquilo que me interessa e que não vejo muito interessar as outras pessoas não é tanto o presente como a abertura para o futuro. A abertura, as coisas que hoje são utópicas, ou seja, ainda se considera que são ou disparatadas ou impossíveis, mas isso foi sempre o caminho da utopia, não é? Coisas que nós... eu acho que nós nos esquecemos de que já vivemos em utopia. A nossa vida hoje é completamente utópica. Se nós pensarmos, não sei, há 30 anos, desde... No fundo, por exemplo, os telemóveis têm uma vida muito curta. Quer dizer, o meu primeiro telemóvel foi de 95, para aí. É muito pouco tempo. E a nossa vida mudou. Aliás, há toda uma teoria de aceleracionismo, não é? A vida acelera extraordinariamente nos últimos 30 anos. E o que me interessa é pensar para a frente as alternativas a este pensamento dominante e a esta sociedade em que aparentemente nós não conseguimos pensar alternativas que não sejam impossíveis ou votadas ao fracasso de antemão, não é? Tu achas que a pandemia veio mudar alguma coisa, que vai fazer as pessoas repensar esses modos de vida, ou achas que não? Achas que quando passar vai tudo voltar a como estava antes da pandemia? Ainda ontem estive a ouvir o programa do John Oliver, que é um programa de jornalismo sério que eu sigo, embora seja humorístico, ele é bastante mais sério e mais honesto e mais íntegro do que muitos jornalistas. E o programa dele, não sei se viste, chama-se The Next Pandemic, portanto, a próxima pandemia. Ele começa por dizer, nós vamos falar da pandemia, já toda a gente está farta, mas eu não vou falar desta, eu vou falar das próximas pandemias. E, de facto, o programa é extraordinariamente bem feito e bem investigado, como são sempre os programas dele, mas é borderline alarmista, ou seja, realmente aquilo dá-nos uma imagem do futuro como, de facto, fatalmente configurado do ponto de vista global, planetário, para a recorrência de pandemias. Agora, isto está a alterar muito o teu trabalho e achas que vai alterar a tua forma de escrever, os temas que tu estás a pensar ou nem por isso? Por enquanto, não. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ou seja, a minha vida, enfim, como escritora, é razoavelmente confinada, não é? Tenho as minhas rotinas de trabalho, de investigação, de passeio, que não alterei muito. Aquilo que se alterou foi, de facto, a relação familiar com as pessoas que não vivem comigo e que no fundo, se tornou extraordinariamente complexa toda a gestão do estar junto, não é? E isso vai ter... Eu quero muito, muito pensar que não vai ter consequências a longo prazo.
Quero, assim, desesperadamente pensar, não, isto vai ficar tudo bem, vamos andar sem máscara, vamos nos abraçar outra vez todos. Quero muito pensar isso. Não tenho nada a certeza que isto não deixe, sobretudo nas crianças, marcas profundas que vão configurar, de facto, a sua vida de relação daqui para a frente. Luísa, quem sugeriu que eu conversasse contigo hoje foi o Mário de Carvalho. Sim. E eu fiquei muito contente, claro. Até porque já te tinha entrevistado antes e gosto sempre muito das nossas conversas. E o Mário deixou uma pergunta para ti. Eu peço sempre enfim, para o convidado anterior que sugere o próximo deixar uma pergunta, e a pergunta dele é: de onde é que nasceu o teu primeiro livro? Isto porquê? Porque vocês lançaram os vossos primeiros livros no mesmo ano. E na nossa conversa ele falou bastante sobre esse início dele, e então o que ele queria saber era um bocadinho mais do teu início. Como é que tu começaste, como é que conseguiste fazer esse primeiro livro, publicá-lo? Os 13 contos de sobressalto, não é? Sim, dos 13 contos de sobressalto já foi há tanto tempo, mas as grandes figuras tutelares do livro eram as minhas leituras do momento, o Borges, que estava extraordinariamente, que era muito lido nessa altura e muito apreciado, o Kafka e o Edgar Allan Poe. Portanto, eram assim as figuras tutelares. Aliás, eu acho que está lá em epígrafe tais citações desses autores. E depois quer dizer, tive imensa sorte, pura e simplesmente, porque fui escrevendo com imenso prazer, mas imensa perplexidade sobre de onde é que isto vem, o que é isto que eu estou a fazer, que eu sempre escrevi desde os 10 anos de idade que escrevo e que tenho essa intimidade com a escrita e essa necessidade de ir percebendo o que é que se passa através dessa exteriorização, vamos dizer assim. E depois fui escrevendo e tive a sorte, já não sei porquê, de encontrar a Maria da Piedade Ferreira, que nessa altura estava na Bertrand, que era uma grande editora, e de lhe mostrar não sei se foi através do Vasco Graça Moura, provavelmente foi, que me mandou falar com a Piedade Ferreira, que leu os contos e gostou imenso dos contos e disse: sim, mas agora tem que escrever mais, porque isto não dá para um livro. Eu tinha para aí 40 páginas. Portanto, os contos maiores do livro foram escritos porque a Piedade me disse: agora vá lá fazer o livro, acabar o livro. E depois acabou por publicá-lo. E pronto, e começou assim, com muita sorte, muito sentido da oportunidade, que não tenho, aliás, em outros aspectos da vida, mas que realmente ali tive. As coisas não correram muito bem, porque entretanto, penso que foi entre o primeiro e o segundo livro que a tipografia da Bertrand faliu e aquilo foi tudo. E a Piedade foi para a Difel e eu fui atrás dela para a Difel. Depois ela fez a Quetzal e eu fui para a Quetzal atrás dela. Aliás, agradeço sempre à Piedade Ferreira ter sido ela a grande propiciadora de eu conseguir publicar um livro, porque é completamente instrumental de encontrar um editor que saiba ler. É por isso é que é tão importante editores que sabem ler, não é? Que saiba ler e que saiba reconhecer, enfim, uma coisa que ela achou que era boa e que era nova. E foi assim. Há muitos escritores que dizem que nunca mais escrevem com a mesma liberdade que escreveram no primeiro, não é? Ou com a mesma sensação que depois de serem publicados, que os próximos livros já não têm essa, que se calhar a relação com a escrita fica alterada de alguma maneira com a publicação. Tu sentiste isso ou não? Há uma certa espontaneidade de alguns autores que aparece nos primeiros livros. No meu caso não foi assim, curiosamente. Não foi nada assim. Eu acho que toda a minha vida literária foi, ao contrário, uma libertação de mim própria. Portanto, daquilo que eu chamava o meu polícia interno, que era a minha ideia do que era escrever, do que era escrever e do que era
aceitável em literatura. E era uma exigência literária que muitas vezes pesava extraordinariamente sobre o desgraçado do texto, que não conseguia elevar-se acima das exigências da sua autora, não é? E, no fundo, aquilo que eu tenho, e penso que neste último livro tenho conseguido, é liberdade, liberdade, liberdade. Não garanto espontaneidade, provavelmente não está no meu ADN, mas liberdade sim e capacidade inventiva. Curiosamente, este livro refere, de certa maneira, este próximo livro de contos, que sairá não se sabe quando, refere, enfim, talvez ironicamente, os 13 contos de Sobressalto, porque é um livro de contos que tem 13 contos, chama-se Afastar, e é uma coleção, pela primeira vez, uma coleção temática, vamos dizer assim, sobre água. Portanto, o subtítulo é 13 contos sobre água. E tem sempre essa referência implícita aos 13 contos de Sobressalto. E ele está pronto? Está prontíssimo. Estou a fazer a revisão linha a linha com uma revisora extraordinária da Dom Quixote, que é a Sandra Mendes, que fez uma revisão. Aliás, ela dizia, bom, eu fiz, sabe, é que eu tenho mais tempo agora. E faz não só revisão, como fact-checking, enfim, é uma revisão de luxo, que nós estamos a fazer 1 hora por dia, devagarinho. Realmente há aqui uma coisa, um efeito secundário da pandemia, que é dar mais tempo. Há algumas pessoas para fazer algumas coisas, não é toda a gente para fazer tudo, mas há algumas pessoas, e no meu caso tem sido muito útil e conveniente para pousar e olhar para trás e fazer uma série de coisas. Estou a fazer uma série de edições minhas para organizar as coisas. Eu acho que foi uma altura, o ano passado, de arquivo, não é? Arrumar coisas que estavam dispersas, e perceber que já há muita coisa. Perder um bocadinho a urgência do fazer para a frente e pousar e perceber o que há para trás, que está perdido, que está por aí, não é? Dentro do computador, que foi feito e pronto, e desapareceu naquele vórtice do teatro, que é sempre fazer para a frente, sempre fazer para a frente. Há de facto outro ritmo de trabalho. E tu fazes 40 anos de carreira literária, como o Mário de Carvalho, precisamente. Eu falei com ele sobre isso. Muito obrigada. Isso... Tenho a impressão que mais ninguém se lembrou. Fico muito agradecida, porque realmente não é propriamente, digamos, não há agitação popular nesse sentido. Mas é interessante estares a isso, a preparar um livro de contos, quando começaste com contos e quando tu escreveste sempre contos, ainda por cima editaste uma revista de contos, que eu acho que foi muito importante no panorama editorial português, porque era um género que estava muito pouco valorizado em Portugal, não é? Sim, na altura havia umas discussões que hoje é muito engraçado. Na altura havia umas discussões que hoje já ninguém tem sobre, por exemplo, a questão do romance, não é? O romance tinha uma dignidade, tinha que ser um romance sério, ainda por cima, um romance profundo e sério. O romance humorístico não existia. Portanto, e o romance tinha que ter pelo menos 200 e tal páginas, porque era o Gaspar Simões que tinha dito. E havia assim umas noções muito antigas. Mas isso tudo, quer dizer, os anos 80 e os anos a seguir ao 25 de Abril, e sobretudo os anos 80, viram de facto uma renovação grande do panorama, e as pessoas faziam coisas que até nem deviam fazer, etc. O Mário de Carvalho, obviamente, foi extraordinariamente inovador. Os primeiros livros do Mário são de uma frescura e de uma inovação extraordinária. E nós tínhamos, durante muitos anos, tivemos uma espécie de uma competição amigável. De cada vez que ele publicava um livro, fazia-me uma dedicatória a dizer já cá vai mais um e tal, e outro, eu agora vou fazer outro. E havia sempre esse puxar um pelo outro, enfim, completamente a brincar e sem qualquer rivalidade, meu Deus, nem pouco mais ou menos. E tu nestes 40 anos conseguiste sempre produzir bastante, não é? Mas houve momentos da tua vida que fossem mais difíceis, que tu te sentisses
mais bloqueada ou que não tivesses escrito tanto, ou mais ou menos foi sempre uma coisa regular, que nunca tivesses tido grandes momentos de pausa? Não, tive grandes momentos de pausa e bem torturados que eles foram. Olha, é de tal maneira que eu nem gosto de falar nisso. Nem gosto de falar nisso. Mas nunca deixaste de É publicar, quer dizer. completamente terrível. Não, publico muito pouco. Eu publico um romance de 5 em 5 anos ou coisa Mas, assim. Eu tá estou bem, sempre a fazer outras mas coisas. fazes teatro, Momento, nunca tiveste teatro, fizeste imensas coisas, nunca tiveste sim, assim. sim, cheguei a fazer, aliás, peças de teatro, mas sim, tive momentos de bloqueio, de incapacidade, em que o teu dom pura e simplesmente desaparece, a tua voz cala-se. É uma coisa perfeitamente pavorosa. É por isso é que eu acordo todos os dias, enquanto consigo fazer coisas e estou entusiasmada e tenho essa voz cá dentro e quer dizer, são dias em que eu agradeço aos céus de joelhos e de mãos erguidas. Quer dizer, é uma, é um privilégio incrível, incrível. E tu só percebes o que é esse privilégio quando a coisa aparece. Não gosto nada sequer de pensar nisso. Fico logo muito nervosa. Olha, nessa altura que tu começaste, tu já davas aulas, não é? Davas Sim. aulas, deste aulas durante muitos anos. Eu comecei a dar aulas aos 20 anos, filosofia, a miúdos que tinham pai de 18. Comecei a dar aulas em janeiro de 75, no auge da Revolução e das Assembleias Gerais e daquela coisa toda extraordinária. Aliás, eu tinha fama de ser, que era uma coisa que parece que não se podia ser, que era marxista, leninista, anarquista. Eu já sabia muito bem para que lado é que eu caía. E depois acabei portanto, fiz 3 anos dessa coisa, mas queria-me ir embora, eu sempre me quis ir embora desde muito miúda, e acabei por ir e depois estive fora também pouco tempo, 2 anos, e depois voltei e continuei a dar aulas, mas eu dei aulas ao todo, assim, na escola, para aí uns 10 anos. E depois o que eu fiz, passados uns anos, foi fazer parte de um programa que foi criado pelo Guilherme Oliveira Martins, que reunia uma série de escritores e pintores, enfim, a Graça Moraes fez parte desse projeto, que era um projeto extraordinário de educação pela arte, em que os escritores e, enfim, os pintores iam à escola, portanto, em vez de tempos letivos, fazíamos conferências, fazíamos oficinas de escrita. Eu percorri o país todo a fazer oficinas de escrita e palestras e, no fundo, a motivar os alunos para a escrita. Isto desde, aliás, o que eu mais gostava eram os mais pequeninos, que são os mais divertidos, desde que eles sabiam ler e escrever, a partir do terceiro ano, até ao 12º ano. E isso eu acabei em 2010. Portanto, foram 10 anos, mais 10 anos dessas andanças. E tu foste tendo essas atividades, também tinhas a tua família, não é? Tu tens 2 filhos. Sim. E como é que tu conseguias conciliar tudo? E eu estou-te a dizer isto, e se calhar se tu fosse homem não estava a fazer esta pergunta, Pois. mas tu és de uma geração em que o cuidado dos filhos ainda caía sobretudo sobre as mulheres. Como é que foi continuar a escrever depois de seres mãe e de conseguires teres que gerir isso tudo? Olha, não sei. Como é que eu fiz? Não sei, portanto, eu trabalhava sempre em casa. Aquilo que eu tinha uma pessoa para tomar conta dos miúdos enquanto eles só foram para a escola aos 3 anos. E portanto, no fundo estavam aqui e eu gostava imenso disso. Eu gostava imenso disso. Que eu tinha o meu escritório, de vez em quando entrava-me pelo escritório dentro, ou a minha mãe, dava-vos uns abraços, umas beijocas, não sei o quê, vai-te embora. E pronto, e depois, como sabes, é complicado, mas ao mesmo tempo, eu adoro crianças e as crianças dão-te uma energia e uma capacidade, e uma endurance, não é? Uma resistência e uma resiliência, de facto só as jovens mães é que têm, não é? E os jovens pais. Mas agora os pais têm muito mais
de facto, muito mais influência direta e presença do que na altura tinha. E isso tem a ver com a pressão social que se faz sobre eles para a terem, não é? E eu era uma mãe razoavelmente patológica, quer dizer, era possessiva. Eram meus. Meus filhos eram meus, eram e são. Portanto, chegava-me sempre à frente e punha-me sempre à frente, e eu é que tratava, eu é que sabia, eu é que não sei o quê. Portanto, no fundo, não posso responsabilizar ninguém por isso. Fiz sempre, foi uma experiência para mim completamente extraordinária, até do ponto de vista criativo, não é? Porque as crianças já abrem depois uma série de portas cá dentro e escrevi imenso nessa altura e fiz imensa coisa. E claro que é difícil, mas não trocava por nada, não trocava por coisa nenhuma. Tu continuas a trabalhar em casa e tens um Sim. escritório. Como é que é o teu espaço de trabalho? Eu agora eu tenho montes de privilégios, sou extraordinariamente privilegiada. Tenho uma casa muito grande, tenho uma sala gigantesca e, de certa maneira, ocupo o espaço todo. Portanto, agora pinto, não é? Voltei a pintar. Portanto, pinto na sala, pinto no ateliê, onde tenho um terraço enorme lá em cima. Portanto, tenho assoalhadas que dão para tudo. E digo-te que realmente, numa pandemia como esta, em que as pessoas têm que estar em casa, ter uma casa grande com jardim, não é para me estar a gabar, mas faz uma diferença. É que faz mesmo diferença. A sala tem imensa luz. Quando quero vou lá para cima e viver num bairro muito simpático, muito sossegado, muito pacato, que ainda por cima já não tem, porque eu tinha aqui um problema dos aviões, porque a minha casa fica na rota do aeroporto. Não há aviões. É maravilhoso. Não há barulho, não há poluição, ouve-se os passarinhos a cantar, os meus vizinhos têm hortas, vêm-me dar salsa, a melhor salsa do mundo, vêm-me dar couves, vêm-me dar. É fantástico, laranjas. Olha, fala-me um bocadinho mais dessa tua incursão na pintura. Sempre pintei desde miúda e é uma coisa que vem do meu pai, porque o meu pai também pintava. E curiosamente aprendi imensa coisa com ele, não é? E a maneira como ele se ligava, o meu pai tinha a mania que era muito racional e era uma pessoa completamente apaixonada e de pancadas, como eu sou. E portanto fazia tudo em obsessão e em paixão absoluta. Depois largava e ia fazer outra coisa. E portanto, ao longo da minha vida tem-me acontecido períodos de grande paixão pela pintura. Eu não sou nada de especial, mas é uma coisa que me dá um prazer absolutamente. Pronto. Justifica. Não tenho mais justificação. Dá-me um gozo. O gozo dos materiais, porque escrever é uma coisa que se passa mesmo assim, mesmo muito dentro da cabeça. E para mim, mexer nos lápis e nos óleos pronto, uma coisa é uma atividade muito gratificante. E depois também tenho vindo exatamente como na literatura, a explorar as minhas próprias idiosincrasias, a minha maneira de fazer. Porque eu posso tirar um curso de desenho e aprender a fazer uma carinha laroca muito bem feita, mas não é propriamente isso que me interessa. E ao longo destes últimos anos, tenho tido a sorte de estar muito entusiasmada com as coisas que estou a fazer. A última vez que tive uma, digamos, fase pictórica foi a primeira vez que fui aos Açores, em 94. Não foi bem a primeira vez, mas foi a primeira vez em que eu estive lá num workshop e com muita gente e vim completamente obcecada com a cor do mar. Aquela cor que se chama mesmo ultramarino. Que é aquela cor azul escura, a cor do canal entre o Faial e o Pico. E cheguei cá e comecei a pintar aquela cor e o mar e aquela cor e coisas daquela cor e aquilo durou uns meses e depois eu lembro-me perfeitamente que a certa altura estava de pincel na mão com o quadro à frente e aquilo desapareceu.
desapareceu e pronto. E eu pus o quadro de lado, arrumei os penseiros e pronto, tinha passado. Subitamente já não sei, pá, nem sei, mas sim, foi há 2 anos. Comecei para aí em 2018, cada vez mais, pronto, e já não parei. Olha, e quando é que foi que tu sentiste, agora estavas a dizer isso em relação à pintura também, não é? Que tens que encontrar a tua pintura, digamos assim, mesmo. E quando é que, e estavas há pouco a dizer que o teu primeiro livro estava muito sob a influência desses autores, não é? Sim. Que admiravas. Quando é que tu sentiste, qual foi o livro em que sentiste, ok, isto é a Luísa Costa Gomes, ou isto é realmente a minha voz? Não, eu acho que foi logo no primeiro. Sim, Eu acho que foi logo no primeiro. E sobretudo no primeiro romance, que se chama O Pequeno Mundo, e, e que é supostamente escrito numa língua camiliana, e obviamente se tu lês aquilo não é nada língua camiliana, é um descolar da língua camiliana, a língua camiliana é um pretexto para uma língua que é própria. Embora os contos tenham, acho eu, na medida em que é possível eu ver as coisas com uma certa objetividade, os contos são escritos noutra língua diferente, uma língua diferente da língua do romance. Mas aquilo estava muito eivado de alguns preconceitos em relação ao pós-modernismo e à noção de paródia e à noção de uso de línguas. Eu chamava-lhe hiporrealismo. Então, era uma forma de ir buscar realidade, não à realidade exterior, mas que eu sempre gostei muito de teorias e de teorizar sobre as coisas que fazia. E então não ia buscar ia buscar os temas à literatura, à tradição literária, em vez de ir buscar à realidade social, por assim dizer, e depois esses temas e essas linguagens eram trabalhados de um ponto de vista quase paródico. Eu estava convencida que estava a fazer paródia, mas não estava a fazer paródia. Estava a fazer estava a escrever a partir daquelas experiências literárias. Ou seja, era uma meta-literatura no sentido em que era literatura a partir da literatura. Depois nós vamos ver, e se calhar não é bem assim, tudo aquilo que nós pensamos sobre aquilo que estamos a fazer é muito configurado e determinado pelas nossas assunções do momento, pelos nossos preconceitos, por aquilo que achamos que é de bom tom dizer culturalmente e fazer culturalmente, mas também não me parece que haja maneira de evitar isso, ou a maneira de contornar isso. A única maneira de ver as coisas mais claramente é com distância, é afastando-nos delas, é vivendo mais e experimentando mais. E é isso que eu acho que tive a sorte de fazer ao longo da minha vida. e quando tu começas um trabalho, tu sabes sempre se vai ser um conto ou se vai ser um romance? Ou isso é uma coisa que tu decides depois? Não, normalmente sei o que é que vai ser. Até agora soube o que é que vai ser. Não sei exatamente o tamanho, mas eu, por exemplo, romance, agora tenho um bocado de. Eu acho muito engraçado porque sempre ouvi escritores que chegavam a uma certa idade e diziam: eu romance já não vou. Tenho a impressão que já não me abalanço, só escrevo coisas curtas. Mas eu agora também já tenho um bocado de. Não é receio, mas é uma certa apreensão em meter-me num romance, porque o último que eu comecei abandonei. E, e abandonei por razões que eu acho absolutamente legítimas. Não sei, agora para a frente tenho só uma espécie de uma vontade informe e amorfa de escrever, mas ainda não sei o quê. Há sempre uma coisa que me interessa muito e que me interessou toda a vida e que é muito misteriosa para mim, que é a conversa. Que é a conversa entre duas pessoas, que é o diálogo, que é aquilo que acontece. Não é numa entrevista. Uma entrevista é uma coisa diferente, está configurada de uma maneira diferente. Uma conversa, e acho que escrevi muitas coisas sobre isso, a chamada conversa inaugural, a conversa que inicia uma relação. É que há conversas e diálogos que, de certa maneira, iniciam uma relação e, portanto, há uma necessidade de ir repetindo essa conversa para construir uma relação. E há outras conversas que são únicas no tempo, que são extremamente importantes, mas que nós nunca mais queremos falar com aquela pessoa, com tudo dito, ou nunca mais. Percebes? Sempre me interessou muito a
a relação que se estabelece a relação dialética, a chamada relação dialética, aquilo que de facto acontece no diálogo e que muda a pessoa, não é? Que transforma a pessoa. Sim, e aparece muito em muitos livros teus, não é? E também, claro, e também tem uma relação com o teatro, que ainda não falámos aqui, mas tu escreves teatro há muitíssimos anos, quer dizer, quase desde o início que começaste a escrever, começaste a fazer teatro também. Sim, foi logo no princípio. E foi também uma coisa fortuita, como é tudo na minha vida. Eu era muito amiga da Ana Taman, estava a fazer um curso no IFIC, que era uma escola de teatro, e perguntou-me se eu não queria escrever o texto. E eu comecei a escrever e aquilo foi escrito. Eu, na altura, achava que o teatro era uma coisa completamente menor, porque eu fazia aquilo com o pé nas costas e ia cozinhar ao mesmo tempo, não tinha importância para mim, de espécie nenhuma. E foi assim que eu escrevi o Nunca Nada de Ninguém, grávida de 3 meses do meu filho João e a vomitar pelos campos, não propriamente, mas muito, muito mal disposta. E depois fiquei, acho eu, bastante viciada quando na estreia tu tens uma sala inteira a rir à gargalhada o tempo todo. E para mim o riso é a coisa mais erótica que existe. Não há mais. Eu fiquei absolutamente... Foi uma experiência que para mim foi fundadora. Quer dizer, ter uma sala inteira de gente a rir do princípio ao fim. Essa relação direta, não é? Das palavras, das palavras estarem a ser ditas e teres... Há um filme qualquer que eu já não me lembro, mas há uma frase daquele Billy Crystal em que eles estão, é ele e o irmão, e estão os dois a fazer rir a mãe. E a mãe é uma mulher gigantesca e tem aqueles braços que fazem flap, e eles estão os dois, são homens feitos, e estão os dois a contar piadas à mãe, a mãe ri-se, e aquilo para mim é a imagem do que é fazer rir uma sala inteira. É uma criança a fazer rir a mãe, quer dizer, e a ver a mãe, o prazer da mãe, não é? E o riso da mãe, aquilo que é no fundo o devaneio, que eu acho que há uma coisa psicanalítica que é o devaneio da mãe, não é? Sobre a criança. E eu acho que aquilo é o devaneio da criança sobre a mãe, não é? A mãe a ter o seu prazer de que tu não tens inveja. Normalmente a criança tem inveja, não é? Quando vê as outras pessoas. Mas ali não há inveja porque o riso é partilhado, o riso é dádiva completa. Quando tu te rires, tu perdes as defesas, não tens defesas, estás a mostrar os dentes, estás a mostrar o interior da boca, estás completamente relaxada, não é? Uma coisa totalmente amorosa. E essa grande dádiva de fazer rir é para mim uma coisa muito preciosa. E depois estás a escrever para ser dito, não é? Por ser dito por outras pessoas, o que também, suponho eu, muda a escrita. E mesmo agora, quando eu estava a ouvir o teu podcast, eu acho que é muito bonito isso, porque sinto que a tua escrita é uma escrita para ser lida, não é? E achas que isso passou para os contos e para os romances ou não? Ou achas que há aí uma influência depois no resto do teu trabalho? A raiz é a mesma, não é? São as minhas idiosincrasias e, de facto, sim, o diálogo é muito importante em tudo, não só no teatro. É importante, acho eu, em todos os romances. Não é por acaso que o Pequeno Mundo é em cartas, que é uma forma de diálogo, ou uma forma de monólogo partilhado, se quiseres, ou monólogo que depois tem ressonância no outro. Sim, ou seja, a minha preocupação é sempre, curiosamente, a comunicação. A comunicação entre duas pessoas, nem sequer é entre muitas, é entre duas pessoas. A comunicação e aquilo que tu consegues não é curiosamente, eu acho que não é uma questão de poder sobre o outro, né? É muito mais essa, infelizmente, enfim, durante muito tempo foi uma espécie de fusão, procurar aquele que te aceita e te ama sem juízo, não é? Que não é uma grande coisa, não é uma grande coisa, não é? Porque é impossível e depois porque é extraordinariamente narcisista. Extraordinariamente infantil.
E, portanto, foi necessário crescer um bocadinho. E esse crescimento que me aterrorizava no princípio, não é? Não ter melhores amigos, não é? Não ter os melhores amigos, foi no fundo uma aprendizagem extraordinária. Uma aprendizagem do verdadeiro amor e da verdadeira relação, que não é uma relação que exige do outro atenção constante e atenção permanente. Olha, a primeira vez que eu te entrevistei, tu disseste uma coisa que foi que tinhas sido sempre contra a noção de que o escritor escreve sempre o mesmo livro, mas que ao fim de muitos anos começaste a achar que se calhar era um bocado verdade. Ao fim de muitos livros, eu começo a pensar, espera lá, eu já vi isto em qualquer lado. Tem a ver um bocadinho com isso que estás a dizer, não é? Que as nossas preocupações, no fundo, são sempre as mesmas. A gente pode ir mudando a maneira de olhar para elas, mas no fundo. Sim. Não, mas isso muda, isso eu acho que muda. E felizmente que muda, não é? Eu acho que sim, que a minha maneira de olhar para as mesmas coisas é um caleidoscópio. E a velhice acaba por ser também uma experiência muito interessante, que não se consegue partilhar. É muito interessante, não se consegue partilhar. Ou seja, eu lembro-me muito dos meus pais, nesta altura, dizer: não, tu depois vais ver como é que é. E eu dizia: não, esta coisa de pessoa que está nos 40 anos ou nos 50 e acha que nunca vai ser assim, e depois percebes que há características da passagem do tempo que são comuns, que se leem no teu corpo, que se leem na tua forma de viver. É muito, muito interessante. Acho muito interessante e até tenho muita curiosidade, porque eu acho sempre que a gente deve olhar um bocadinho para a frente, não é? Aquilo que vem a seguir. E eu acho que é uma coisa que está completamente ausente da cultura, não é? Esse falar sobre o envelhecimento, não é? Está muito ausente, e se calhar até da literatura, de certa maneira. E sobretudo, quer dizer, aquilo que tu podes ter, do ponto de vista do pensamento dominante e do marketing dominante, é o envelhecimento, quer dizer, falar do envelhecimento com um positive spin, ou seja, é muito giro, é muito não sei o quê, o cabelo branco é fabuloso e não sei o quê. E isso são tudo coisas completamente exteriores e isso não é a experiência do envelhecimento. Isso é vender, é como todo o marketing, é vender o inevitável, é tentar dourar a pílula. Envelhecer, quer dizer, é uma chatice, ficas doente, ficas mais vulnerável, etc. Mas ao mesmo tempo, de facto, a experiência quer dizer, a experiência não se pode, é insubstituível. A experiência é insubstituível. Não podes ensinar a ninguém, não podes partilhar com ninguém. É uma descoberta de novas coisas, de facto, e de novas maneiras de olhar para as coisas. Isso é E se calhar assim mesmo, mesmo. mesmo em relação ao trabalho, não é? Há pouco dizias que se calhar já não tinhas muita vontade de te meter num romance, mas se calhar há outras coisas que a idade te dá na própria escrita que nunca não poderias ter aos 40, não é? Sim. Essa liberdade. Eu lembro muito da Agostina, que era um espírito indomável, e que tinha essa, ao contrário de nós todos, tinha a completa consciência do seu gênio, de que nunca duvidou. Essa não deve ter tido um bloqueio na vida toda. Realmente era e completamente afirmativa. É uma personagem maior do que a vida e, sobretudo, maior do que a nossa cultura. A Agostina é, para mim, um meteoro na nossa cultura. Não existe outra coisa igual. Para mim, não existe outra coisa igual. Mas a Agostina dizia sempre que queria, quer dizer, queria escrever como uma criança. Eu lembro-me que ela me fez um texto que acho que se chamava O Rato. É um conto que ela me escreveu para a Ficções. E que é uma coisa, eu quando acabei de ler aquilo, eu ainda era nova nessa altura, fiquei completamente siderada. Aquilo parecia, de facto, escrito por uma criança de 5 anos. E era de uma liberdade, de uma espontaneidade, de uma graça. Que a graça não é? A graça ou tem ou não tem.
Depois há outra coisa substituta, que é armar-se em engraçado. Mas, de facto, não é nada a mesma coisa e não funciona nada da mesma maneira. A graça que ela tinha era extraordinária. Olha, Luísa, para terminarmos, queria que tu me dissesses quem vai ser o meu próximo convidado, não é? Tu já escolheste, queria que me dissesses porque é que o escolheste e se gostarias de deixar uma pergunta para eu te fazer. É uma pergunta provocatória. Portanto, eu indigitei, como tu dizes, o Abel Barros Batista, enfim, porque é uma amizade de sempre. É um grande escritor. Aliás, vocês têm um livro que escreveram juntos, não é? Sim, que agora vai ser reeditado. Eu fiz a reedição na minha própria editora, que se chama O Único e a Sua Propriedade, e fiz uma pequena edição de 20 exemplares, e depois nós vamos fazer uma conversa no podcast também sobre isso. Falar do Abel é falar enfim, de uma pessoa que eu sempre conheci e admirei, sempre, toda a vida. Não vale a pena estar a dizer porquê, porque vais perceber, obviamente. Toda a gente vai perceber porquê. E porque, finalmente, como eu te estava a dizer, penso que agora começa a ser olhado como escritor. Ele estava, de certa maneira, encurralado no seu perfil de ensaísta, e nós sabemos o que é que isso significa. Significa, como aos poetas, não é? Significa estar ali naquela categoria. Mas Os Obnóxios, que é o último livro do Abel Barros Batista, já, de certa maneira, foi projetado para uma literatura mais, digamos, de caráter geral, e, portanto, vamos ver se agora ele começa a ser olhado como o grande escritor que é. Também tem a ver com aquilo que dizias há pouco, de alargar um bocadinho o conceito daquilo que é literatura, não é? Aquilo que dizias, que a literatura não é só o grande romance. Aquilo que ele fez sempre foi literatura, porque é um ensaísta ficcionista, é um ficcionista ensaísta, aliás, um bocadinho como eu sou. No fundo, também penso que eu não sou nada de géneros, nem sou nada de achar que até aqui é ensaio e depois daqui para a frente é ficção. Isso é uma coisa completamente ridícula e que não faz sentido nenhum. E aquilo que o Abel tem é uma extraordinária imaginação literária, que ele depois aplica utilizando-a de diversas, muitas e diversificadas maneiras. A única pergunta que eu tenho para ele é a pergunta que eu lhe faço sempre, que é: mas porquê é que tu não escreves mais? Pode ser que ele a mim responda. Não, ele já me respondeu várias vezes, mas a resposta é privada e ele, se quiser, dá lá aso da forma que ele quiser. Olha, Luísa, gostei muito deste bocadinho. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por acompanhar este podcast. O Louco Como Eu é feito em colaboração com o Rui Fonte, que também faz a edição. A música da Joana Gama, a tocar Eric Satie. Até ao próximo episódio.